gente faz inúmeras coisas na nossa rotina que podem comprometer, inclusive, a nossa saúde. Estamos expostos constantemente a inúmeras bactérias. É por isso que algumas mudanças de atitudes e alguns cuidados básicos são necessários para evitar as doenças. Quem fala um pouquinho mais sobre que atitudes são essas é o Roberto Martins Figueiredo, que é biomédico, muito mais conhecido como Dr. Bactéria. Que honra recebê-lo aqui no nosso programa. Inclusive, foi o primeiro congresso de biomedicina promovido pela Uniaselv. Você fez a abertura, né? Vamos ontem lá, muita gente, muitas dúvidas, todos que nós tentamos modificar os hábitos das pessoas. Por isso veio aqui para nossa região. Por isso que eu vim aqui, que aliás não é só específico de vocês, né? Se nós vamos ver, nós temos alguma coisa em torno de 3 milhões de crianças que morrem todo ano por diarreia. Olha. 3 milhões. E se a gente vai ver qual a razão disso, a primeira é a falta de conhecimento que as pessoas têm da maneira correta de manipular alimentos, né? Mas a outra é uma bactériazinha também, Suzy, que é terrível. Não sei se você já ouviu falar de uma bactériazinha chamada cabeça durítides. Como é que é o nome? Cabeça durítides. Não, nunca. É a cabeça dura que a população tem. Sim. Sabe, devemos saber do jeito correto e ainda temos que fazer errado. Né? Eu gostei dessa. Se eu te falar, por exemplo, ó, que é errado. Vou falar um monte depois. Ó, é errado. Colocar ovos em porta de geladeira. É errado lavar carnes. É errado colocar fruta em fruteira. É errado ferver leite. É errado colocar vinagre fora da geladeira. Meu Deus, quanta coisa. É errado colocar aquela famosa cola na porta da geladeira. Sim, a minha tá lá na porta da minha geladeira. Nossa, tão bonitinho, tão cheio de bactérias. Eu quero daqui a pouquinho falar sobre cada um, mas antes eu só quero falar pra galera de casa que hoje vai ter palestra também sobre residência biomédica com o Dr. Marco Antônio Abraão. É isso? Marco Antônio Abraão. Bacana, ele tá aqui nos nossos bastidores. Nosso conselho aqui. Bacana a conselho vinda. de biomedicina. Quero saber de cada uma dessas coisinhas, dessas situações que a gente faz, atitudes nossas do dia a dia que a gente faz aí. É mágica, né? Que tudo isso daqui, Suzy, você vai ver, não custa dinheiro. Basta você ter atitudes, né? Claro. Modificar. Vamos começar, por exemplo, os ovos na porta. Os ovos não são perecíveis? Sim. Os ovos são perecíveis. Então você não pode colocar fora da geladeira. Inclusive, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde janeiro desse ano, é uma recomendação que os ovos sejam vendidos sob refrigeração. Aí você chega na tua casa. Tá, você vai colocar, tem que colocar na geladeira. Sim. Qual é a pior área da geladeira? Não é na porta? Por quê? Porque a pessoa gosta de fazer geladeira como se fosse um psicólogo, uma TV a cores, que a pessoa abre, né? E parece que psicologicamente a geladeira vai ficar chateada se você não dá atenção para ela. Que você acabou de passar, não tinha nada, parece ter um cozinheiro preso lá dentro. Né? Então você abre tudo. Então lá dentro, você pega só os alimentos perecíveis, tem que ficar na parte interna. Na porta é só alimentos de baixa perecibilidade, que é ketchup, mostarda, vinagre. O lugar do vinagre não é embaixo da pia, entre o óleo e a esponja. Tá? Na geladeira, na porta da geladeira. O vinagre depois, quando falta um restinho, não fica um grumuzinho branco? Sim. O pessoal até chocalha. Sim. Fala, olha, virou gel. Sim. Aquilo é contaminado, é bactéria, aquilo está estragado. Né? Você vai ver, tem o seu dia a dia, uma festa de aniversário. Né? Uma festa de aniversário, primeiro, quem faz o bolo é a sogra, a mãe, né? Certo. Lembra da tua mãe? Elas não são exageradas? Ela faz de tudo e mais um pouco. Não, você fala, mãe, o bolo, a festa é para 50, ela faz um bolo para 100 e não cabe na geladeira. Ela põe em cima da mesa, ela põe uma assadeira embaixo com água, que é para formiga, né? Aquele paninho escrito segunda-feira, terça-feira, põe em cima, bordadinho. É muito bom. Né? Aí depois, no dia seguinte, um monte de gente para preparar a festa, inclusive para soprar aquelas famosas bexigas que o pessoal põe em cima. As velhinhas do bolo. Velhinhas, aquelas bolas, aqueles balões. Repara que um balão desse, quando estoura, não tá molhadinho por dentro? É a nossa saliva. Você não compra lá bexigas molhadinhas, bexigas secas, não compra. Põe tudo em cima do bolo. 4 horas de festa. Chama todas as crianças para soprar a velhinha. E o pessoal, parabéns para você, molecada. Tem gente que põe aquelas velhinhas que acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Ainda estoura todas as bolas, aquela chuva de cuspe no bolo. Por isso que o pessoal fala que o bolo tá molhadinho. Né? Aí depois... Tá aí, ó, uma imagem do soprando. É a cena típica. Todo mundo tá mais do que acostumado a ver isso, né? Nossa, isso daqui... Pior que esse bolo, sabe o que vai acontecer? Você vai para casa, sempre tem uma comadre que fala, leva um pedacinho de bolo para casa. Você chega na tua casa, põe em cima da mesa, vai dormir, no dia seguinte fala, nossa, no café da manhã eu vou comer Vou aproveitar aquele bolo. E você vai experimentar, porque já tá meio digerido por causa da saliva, você fala, nossa, mais gostoso que ontem, né? Bolo amanhecido é outro paladar, né? Aquela pizza que você comprou. Mas por quê? Aquela bactéria, digamos, da saliva, ela se prolifera ali no bolo? Isso é uma bactéria, chama teu nome meio complicadinho, chama de Staphylococcus aureus, né? Essa bactéria tá na boca, ela faz parte da flora normal da saliva. Tá? Só que quando ela cai no alimento, fica mais de 2 horas a temperatura ambiente, ela pode produzir um veneninho, uma toxina, que a pessoa começa a vomitar e fala o quê? Bebi demais. Hoje eu nem bebi, como é que eu bebi? Tá? Então, evite assoprar bolos de aniversário, tira a velhinha para fora, né? Use em coisas enfeitadas, e nem a pizza que sobrou,
né? Não vai me colocar dentro da caixa, em cima do fogão, que parece que na segunda-feira o catupiry penetrou na massa, né? Você pôr o lancheiro do teu filho e volta com diarreia, essas porcarias você come na escola. Mas porque ali não tem a saliva, o que acontece? Mas o contato que você tem pela manipulação, pessoas conversando, isso daqui tudo, é um alimento perecível. Que é engraçado que tudo que está na pizza, a parte de cobertura, não estava na geladeira? Certo. Então por que quando põe na pizza não precisa mais colocar na geladeira? Né? Então tudo tem que ir para lá. Aquela cola também que você coloca, você pode colocar produto químico em contato com o alimento? Não, né? Pode. Então por que o pessoal Mas põe? ela tá fechadinha. Fechadinha, não pode, que ela é volátil, ela sai. Eu tô achando que você põe essa certa cola. Por isso eu tô tentando defender, mas não foi errado, meu né? Deus do céu. Aí até assim, né? A galera de casa aí que tá nos assistindo e tem alguma dúvida aí, de repente faz alguma coisa no dia a dia e acha, será que tá certo ou errado? Quer tirar essa dúvida aqui com o Dr. Bactéria? É só ligar pra cá, tá? O nosso telefone é o 3340-0070. 3340-0070. Quais são os outros erros comuns aí que a gente faz? Suzy, você já ouviu falar que se colocar comida quente na geladeira, estraga a geladeira? Já ouviu, né? Então, mas digamos assim, é normal, as pessoas, elas cozinham, comem, depois de comer, vai guardar o alimento na geladeira. Mas deixa esfriar, porque senão estraga a geladeira, né? A tua mãe deve ter falado isso pra você. Quem falou pra ela foi a avó. A bisavó não falou, porque não existia geladeira antes. Então a tua avó inventou esse negócio. Contou pra tua mãe, ela vai acreditar. Gente, você tem que colocar comida quente na geladeira sem problema nenhum. Só que o segredo, olha só, tudo que você colocar na geladeira tem que ser descoberto. Tá? Nunca não cubra pode nada. estar tapado. Não, sabe por quê? Esse porquê é lá de Ribeirão Preto, da minha terra. Né? Então, por que você não pode? Porque não pode cobrir. Porque a geladeira funciona pela movimentação de ar frio. Então você tem que dar condição para esse ar frio roubar o calor do alimento. Se você tampar, o vento bate na tampa. As bactérias vão adorar, que vai fazer uma estufa. Então, se desse destampado, só tampa depois de 2 horas. Mais ou menos assim, como a gente está mostrando ali, mas ali são mais fruta e verdura, né? Isso. Olha, os ovos estão perfeitos aí, estão perfeitos. Frutas, a única fruta que eu recomendaria colocar fora da refrigeração é aquela banana, porque ela fica preta. O resto, todas as frutas é na geladeira. Você nunca pode lavar uma fruta ela estando a temperatura ambiente, porque ela tem uma característica física que ela absorve água com todas as contaminações que tem na casca. Uau! Então primeiro você coloca na geladeira e tem gente que fala assim, mas se eu colocar fruta, hortaliça na geladeira, a bactéria vai sair de uma. A gente não tem bactéria marciana. Tá? Não tem, a bactéria não sai voando, vai para outro lugar, esse negócio todo. Né? E são hábitos que as pessoas têm. O fato de lavar a mão também, né? Álcool gel, todas essas coisas, é ótimo, maravilhoso, mas para você só use isso. Por exemplo, você está no centro da cidade, né? Você vai comer alguma coisa, não tem como você lavar a mão, pode passar álcool gel. Mas está na tua substitui? Não substitui, ele chega a diminuir 70% da contaminação. Ah, é? Uma lavagem de mãos com água e sabão reduz mais de 90%. Mas tem pessoas que só lavam com aguinha e acham que deu. Minha mão tá lavada, né? Isso daqui é chamada lavadinha psicológica que a rapaziada faz, que só passa água nas 2 pontinhas do dedinho que usou. Né? Então, nada disso negócio, gente. Tá? A pessoa tem que lavar a mão com água, sabão, né? Tem massagear a mão, isso daqui é o suficiente. Só fazendo isso, você vai cair da cadeira. Você reduzir em 80% o nível de doenças. Né? 80%. O nível de que você pode transmitir. Tá? E hoje em dia, vamos falar assim, o nível de doenças alimentares no Brasil, né? 44% das doenças estão na nossa residência. E só 5% está dentro de restaurantes. Tá? Isso por quê? Porque tem um programa aqui no Brasil chamado PAS, Programa de Alimento Seguro. Já falamos sobre isso, bem legal. É fantástico esse programa. Até nos programas do Pepone hoje, que ele tem isso daqui, o pessoal estava até elogiando. Eu falei, isso aqui tem cara que tem o PAS. Daí eu fui ver, tem a plaquinha lá escrito Dom Pepone, PAS. aqui em Blumenau, tem Sabor Imperial, Fazenda Parque Hotel, Senac Bistrô, alguns restaurantes. Exato, aqui usam. Todos esses daqui, eles têm o PAS, aquela história toda. Então é um programa legal. Né? Só que as pessoas, elas têm que tornar hábitos. Então são coisas banais que as pessoas poderiam fazer. Por exemplo, ir no banheiro. Ir no banheiro, a pessoa vai apertar a descarga. É impressionante como o brasileiro gosta de um prazer de se despedir. Né? Parece que ele olha com orgulho, olha que maravilha, eu que fiz, olha que coisa fantástica, né? Então parece que está indo, parece que é um amigo seu do interior que vai para o Rio, você está se despedindo dele, né? Só que você apertar a descarga com o tampão aberto, levanta o spray que fica por 2 horas rodando no banheiro, caindo inclusive na escova de dentes. Fechado sempre? Sempre fechado. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso, que a gente já tem ligação, tá? Muito bom. Muito bom, é ótimo, são ótimas essas dicas, tenho certeza que a galera de casa está adorando. Vamos lá, alô, quem fala? A Lourdes. Quem fala? Lourdes. Oi, Lourdes, seja bem-vinda. Você fala de onde, Lourdes? Obrigada, do bairro da Velha. Bairro da Velha, aqui em Blumenau. Perfeito. Sim. Lourdes, qual a sua dúvida aqui para o nosso Dr. Bactéria? Primeiro eu queria te cumprimentar e deixar um abraço aí pra ti, que eu te adoro. Oh, obrigada, querida. A dúvida é o seguinte, que eu tenho 2 filhos, certo? Aí eles vão no banheiro, eu peço pra lavar a mão,
Mas aí tem aquele tal ditado que eles pegam, botam a mão na torneira, colocam depois a mão no trinco e sai. Eles continuam com a mão cheia de bactéria. Ou quando a gente até vai nos banheiros aí, né, de quando a gente sai para algum lugar, que a gente usa banheiro, a gente lava as mãos, mas depois você coloca na mão na porta. E quantas pessoas passam ali com a mão ali naquela porta? Então Muito a gente bem não colocado. sabe o que fazer, sabe qual cuidado a gente toma, porque eles vão pra rua, mandam lavar a mão, mas daí ele perdeu a bactéria ou continua tudo igual? Muito bem. E aí, Essa doutor pergunta é Bactéria? fantástica, né? Ótima, Muito ótima. legal. Obrigada, Lourdes. Primeiro, você precisa ter... Lourdes, Lourdes. né? Lourdes, você precisa parar de ter medo de bactéria. Tá? Que bactérias fazem parte da nossa vida. Nós temos 2 grupos de bactérias na mão. Nós temos aquelas bactérias chamadas transitórias, né? E as residentes. As residentes você não precisa mudar, que ela está te protegendo. Está te protegendo, tá? Você tem que tirar aquelas transitórias, aquelas que tá quando você vai no banheiro, você mexe hortaliça, aquela história toda, né? Então, e você tem uma resistência suficiente na tua pele contra essas bactérias. Uma série grande de bactérias. Então, só o fato de você lavar a mão, e aí que tá o negócio, você tem que lavar a mão antes de ir no banheiro e após. O antes é higiene para com você, o após é higiene em relação aos outros. Olha. Né? E a pessoa só pensa nos outros, né? Não tem que pensar em você mesmo, né? E só o fato de você colocar a mão depois, a quantidade de bactérias que vem é totalmente suficiente, você tem resistência para evitar. Você reduziu uma quantidade enorme, tá? Até essas pessoas que têm toque, né? Tem uns dados assim fabulosos, né? Se você lavar a mão mais de 8 vezes ao dia, você reduz a quantidade de bactérias tremendamente. Se você lavar mais de 25 vezes ao dia, volta a contaminar. Tá? Por quê? Porque você começa, é um produto químico, o detergente, o sabão. Você começa a criar reentrância, você perde a resistência da pele. Olha tá? só. Então é de 8 a 25. Que são aquelas bactérias permanentes. Permanente. Nossa, tá bem, vocês vão Eu tô me chamar para aprendendo? palestra aqui comigo, né? Tô aprendendo com o doutor Bactéria? Poxa vida, é doutora Bactéria, gosto que me tá? Então, e você tem que ver que bactérias dão resistência. Por isso que eu sempre falo que a criança ela tem que ser criada engatinhando no chão, em contato com terra, em contato com animais, para criar resistência. Quanto mais a mãe criar o filho numa redoma de vidro, mais problemas respiratórios vai ter no futuro. Olha. Mãe de primeira viagem é uma desgraça. Uma desgraça que uma mãe nasceu... Não deixa nada. Nossa, você pode ver. O primeiro filho, a mãe acorda antes dele chorar. O segundo, ela acorda depois que ele chorou. O terceiro, ela acorda de manhã e pergunta, alguém chorou ontem à noite? Né? E o terceiro tem sempre mais saúde que os outros. Sim, né? sim. O que coisas que a mãe faz errado, essa coisa, nossa, ferve a chupeta, 3 anos... Isso até, se a criança não engatear, certo. Mas tem coisas que ela faz errado que ela não vê. Né? Por exemplo, nunca me cuspa na colher do garoto. Como é que cospe? É soprando. O nenê tá lá, só me experimenta ainda. Beijar na boca de criança, gente. A criança odeia isso. Ela odeia porque sabe que está contaminando ela. Você pode passar a bactéria da gastrite, da úlcera. Né? Outra coisa, eu vi muitas vezes mãe andando no shopping, a chupeta cai no chão, o homem pega, passa na roupa, põe 3 vezes na boca e enfia na boca do moleque depois. Né? E parece que tem bactéria materna. Né? Que os filhos da minha patroa não pegam esse negócio todo aqui. Eu limpei com a minha própria saliva, não vai dar problema nenhum. A saliva de mãe é religiosa. Completamente errado. Totalmente. Então tem coisas que as pessoas fazem por extremos, né? Criança só ferver até ela engatinhar. Né? Depois de engatear não precisa ferver nada, basta lavar. Mel de abelha, é um crime você dar mel de abelha para criança até 1 ano de idade. Tá? Depois de 1 ano não tem problema nenhum. Por quê? Por quê? Porque a criança, vamos ver, a criança nasce sem bactérias. Essas bactérias provêm da mãe. Né? Então, e vão demorar 1 ano para elas se instalarem. Quer dizer que no primeiro ano de vida a criança não tem resistência. Certo. Tá? Vamos pegar um alimento, mel de abelha. De 8 a 10% dos mel de abelha aqui no Brasil tem uma bactériazinha que tem um nome complicado, chamada Clostridium botulinum. Clostridium. Então, se a criança tem mais de 1 ano de idade, mesmo que você dá o mel para ela, que eu até eu indico, mesmo que tenha essa bactéria vai chegar no intestino, como ela já está com as bactérias formadas, elas vão brigar entre si e esse Clostridium sempre perde, sai nas fezes. Por uma criança até 1 ano de idade, como ela não tem essas bactérias para brigar contra esse Clostridium, não tem nada contra ela. Vai crescer, multiplicar, vai produzir uma toxina, vai para o cérebro da criança à noite e dá uma ordem, para de respirar. É a síndrome da morte súbita. Né? Então, você nunca pode dar mel que pode ocasionar essa síndrome. Gente, que ótimas...